de volta ao vivo com o Note a Note, recebendo o professor Castelo Branco, nosso professor de finanças. Vocês têm alguma dúvida aí nesse sentido? E quem não tem, quem não está endividado nesse país, não, professor? É verdade. Os números mostram isso. O lucro dos bancos é astronômico. Nós chegamos aqui lucro de 13 bilhões no ano passado. Cresceram 25% acima do que cresceu o aumento do salário do trabalhador. Então, onde é que está o dinheiro do povo? Está na mão dos bancos. É uma transferência natural de recursos. Assim o senhor vai ser chamado de inimigo número 1 dos bancos, bancos, professor? Não tem problema. Eu, na verdade, é o seguinte, olha, as minhas experiências com o banco, todas elas são péssimas, no sentido que quando você precisa de dinheiro, eles não emprestam. Quando você precisa do banco, eles não te dão empréstimo. Olha o que acontece com o banco, Claudete, se você tem uma ideia. O empresário precisa de 50 mil reais para financiar a produção da sua empresa. Eles só emprestam 30. Ou seja, não resolve o problema do empresário. O que acontece? O empresário tem que tomar um outro empréstimo para poder pagar os 30. E fica uma bola de neve, daqui um dia o empresário tem que fechar a empresa por causa do banco. E o banco não está nem aí para o empresário. Fechou a empresa, mais desempregados nas ruas. É tudo isso que acontece. Então, como é que eu posso gostar de banco dessa maneira? Não dá para gostar. Bom, e se você tem algum problema, já sabe, 015 11 3153 4444. Mas hoje nós vamos começar falando sobre busca e apreensão de veículos. Como funciona isso, professor? Exatamente, Claudete. Olha só o que acontece. As pessoas compram veículos e atrasam as prestações. Normalmente, quando está na primeira prestação em atraso ou na segunda prestação, as financeiras já começam a ligar para a pessoa e dizer, olha, se você não pagar, nós vamos mandar apreender o seu veículo. Só dizendo, isso não é correto, porque ele só pode fazer o processo de busca e apreensão depois da terceira prestação vencida. E tudo isso que acontece antes de vencer a terceira prestação é pressão das empresas de cobrança e das financeiras. Muito bem, vamos explicar o que é o processo de busca e apreensão. A pessoa não pagou, a financeira entra com ação em juízo de busca e apreensão, o juiz determina o mandado e o oficial de justiça vai até a casa da pessoa mandar buscar o veículo. Chega lá, a pessoa assina um papel que foi citada e o veículo já tem que ser recolhido na mesma hora. O problema começa aí. O veículo tem que ser apreendido na mesma hora. Agora, o que acontece é o seguinte... Só após a terceira mensalidade atrasada. Agora, após o terceiro atraso, então, mensal, eles podem pegar o carro da pessoa de volta? Eles entram com o processo de busca e apreensão. O que acontece muito, cara, uma coisa que a pessoa faz errado e é um negócio perigoso, é o seguinte, é ficar escondendo o veículo. E muita gente esconde o veículo. Esconde o veículo, fala que está na casa da irmã, não sei quem viajou, tomou emprestado. Sabe o que acontece se ele continuar fazendo isso aí? Durante mais ou menos 30 dias, o oficial de justiça tenta citar a pessoa, quer ir recolher o carro. Se ela não conseguir citar dentro de 30 dias, mais ou menos é o prazo médio, só que o que acontece? Essa ação se transforma no que nós chamamos de ação de depósito e isso pode gerar prisão na pessoa. O juiz pode, a partir de uma ação Efetivamente acontece? Efetivamente acontece. A pessoa pode ser presa por esconder o veículo. Agora, existem casos assim também, eu não sei se é possível isso, ó, a Zenaide ligou aqui pra gente, ela é do Jaçanã, professor, ela fez um financiamento de um carro e não conseguiu pagar, teve que devolver o veículo. Sim. Só que agora a financiadora ligou para ela dizendo que ela tem um saldo ainda de 6 mil reais para pagar. Ela não está mais com o carro já foi apreendido. Ela pergunta, eu tenho que pagar ainda esse débito lá deles? Tenho que pagar esse valor? Então, precisa-se fazer o cálculo, interessante que tivesse os valores da prestação e quantas prestações ela pagou, que eu calculo aqui na hora. Aliás, quem quiser ligar, eu faço esse cálculo aqui na hora, para saber qual o valor do saldo devedor correto da pessoa. Agora, o que acontece muito é o seguinte, existe uma outra indústria, que é a indústria dos leilões. A pessoa tem um carro apreendido e o saldo devedor dela, vamos supor que seja 5 mil reais. O saldo correto, 5 mil reais. Eles fazem o quê? Eles levam o carro a leilão. Alguém compra esse carro por 6 mil, por 7 mil, porque o carro, na verdade, ele tem um valor maior. Só o saldo devedor que é baixo. Eles vendem o carro por 6 mil, por 7 mil. Só que na documentação, eles dizem que venderam por 4 mil. Todo mundo assina como se tivesse comprado o carro por 4 mil, o comprador. E depois vem uma cobrança judicial em cima do dono do carro. O que aconteceu com a Zenaide? Para pagar os mil. Provavelmente foi isso que aconteceu com ela. A diferença, então, que estão cobrando dela de 6 mil reais? Provavelmente, eu teria que calcular para saber.
se tivesse os dados dela, o valor do carro, a taxa e a prestação, aí eu preciso dessas informações. Valor do carro, taxa e valor da prestação. Eu digo se está correta a prestação e digo qual é o saldo devedor da pessoa no momento que ela parou de pagar. Agora, e se a pessoa comprou o carro, não pagou, né? Já está devendo mais de 3 prestações, ainda bateu o carro, roubaram o carro, aí como fica a situação? O que acontece é o seguinte, o banco, ele não está nem aí se você comprou o carro, se você vendeu, se o carro foi roubado, se houve batido. O que ele te emprestou foi dinheiro. Ele te deu foi um valor em dinheiro para você comprar um carro. Então, ele vai querer receber, de uma forma ou de outra, o dinheiro que ele te emprestou. O que a pessoa, na verdade, se ela tem seguro, tem que acionar o seguro, no caso se for roubado, senão ela tem que pagar. Não tem jeito, porque o banco, o problema não tem nada a ver com o carro. Ele emprestou foi dinheiro para a pessoa. E é assim que os bancos fazem, as lojas também fazem isso. Tem gente na linha, alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Silmara. Silmara. De onde, Silmara? É de São Bernardo. Qual é o problema, Silmara? Seja bem-vinda, pode fazer sua pergunta. Tá, obrigada. Eu só quero dizer que eu assisto seu programa todo dia, sou sua fã, adoro, viu? Muito obrigada pelo carinho da sua audiência aí, viu, Silmara? Continue com a gente, certo. tá? Escuta, o negócio é o seguinte, nós financiamos um carro em 24 prestações. E falta somente 3 para acabar. Ok. Certo? Só que de uns 4 meses para cá, a gente atrasa todos os meses. Ok. Mas paga, que nem só tem uma atrasada, que é do dia 18 de fevereiro, certo? Então, e eles sempre ligam falando que é sobre busca e apreensão, toda vez que a gente vai pagar, tem que pagar uma taxa de cartório que passa até mais de R$40. Então, eu queria saber se isso é legal ou não, se a gente corre esse risco de busca e apreensão, porque eles falam que vem buscar o carro se não pagar essa prestação. Quer dizer, já existe uma pressão moral aí para o pagamento, apesar de ser uma parcela só atrasada, não é isso, Silmara? Exatamente. Olha, Pode isso, professor? Olha, existem muitas irregularidades no teu caso aí. Em primeiro lugar, você já pagou muito mais que 50% do valor do bem. Certo. Quando isso ocorre, a possibilidade de você perder o teu veículo é muito pequena. É muito pequena, nenhum juiz em sã consciência vai deixar você perder seu carro por estar em atraso somente 3 prestações que faltam. Essa cobrança que eles fazem com você... Não tem 3 atrasadas. Faltam 3 para acabar de pagar. E só tem uma em atraso. Mas toda vez que você atrasa uma prestação, eles fazem toda uma pressão psicológica em cima de você. Isso eu vou te falar uma coisa. Você pode até processar a financeira e você pode ganhar até uma indenização de até R$9.600 por esse tipo de cobrança abusiva, que é o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Mas é abusiva a cobrança mesmo, ela estando em atraso? É abusivo porque eles estão fazendo ameaça. Estão dizendo, ó, se você não pagar, nós vamos fazer o processo de busca e apreensão. E a palavra busca e apreensão aqui no Brasil dá sinônimo de uma coisa assim, quase uma punição da justiça. E não é um processo jurídico que se abre, que tem esse nome, busca e apreensão. Você tem direito de se defender no processo. E eu te digo mais o seguinte, como você pagou muitas prestações, ou melhor, desculpa, você pagou algumas prestações em atraso, você deve ter pago juros que você não devia ter pago.